porque a gente vai aqui focar na coletiva que ocorre nesse exato momento, como a gente falou mais cedo, né, pessoal? Ocorre em São Paulo, várias figuras de peso, autoridades detalhando as operações contra o PCC. Vamos ouvi-los. Diversidade de ações criminosas sem que haja a participação de todos os entes. Todos aqueles órgãos dentro de São Paulo se uniram em torno disso, bem como órgãos federais que se associaram a esse esforço e tem sido no Brasil inteiro realizadas uma série de buscas e apreensões, mandados, prisões, identificações, apreensões de veículos, de motocicletas, e aqui ressaltar também um reconhecimento ao Poder Judiciário que, sensível a todas essa necessidade, expediu todas as medidas necessárias para que nós pudéssemos aí atuar dentro desta ação. Então, por hora, em nome do Ministério Público, eu dou as boas-vindas a vocês, a todas as autoridades, e como cidadão eu cumprimento efusivamente a todos aqueles que participaram desta ação, que é um resgate da cidadania do povo brasileiro, na medida em que é intolerável que o Brasil continue a ser desafiado pelo crime organizado. Autoridades em São Paulo se comunicando, mas também em Brasília, nesse momento, o ministro da Justiça e Segurança Pública do Governo Federal, Ricardo Lewandowski, com a palavra. Vamos ouvi-lo. Queria dizer que hoje é para a segurança pública e para o governo do Brasil um momento muito auspicioso no que diz respeito ao combate ao crime organizado. Há muito tempo nós estamos acompanhando um fenômeno que é a migração da criminalidade organizada, da ilegalidade para a legalidade. Mas é muito importante dizer, ministro Haddad, que esse não é só um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial, ocorre em todos os países e também no Brasil e tem se intensificado. O que nós temos verificado é que para combater este fenômeno, que é a migração da criminalidade do mundo da ilegalidade para a legalidade, não basta mais apenas uma operação ou várias operações de natureza simplesmente policial. É preciso realmente uma atividade integrada de todos os órgãos governamentais, sobretudo aqueles que trabalham com a inteligência, e nesse caso os órgãos fazendários, os órgãos da Receita Federal são absolutamente imprescindíveis nessa tarefa. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Ou seja, atacando, neste momento, o setor de combustíveis, a apropriação das organizações criminosas, em parte, do setor de combustíveis e a sua ligação com o setor financeiro no que diz respeito à lavagem de dinheiro. Eu diria que, com toda certeza, é uma das maiores operações da história brasileira e eu ousaria dizer também que é uma das maiores operações em termos mundiais, graças ao entrosamento da Polícia Federal, dos órgãos fazendários, da Receita Federal, com a colaboração também de outros órgãos, como o Ministério Público de vários estados, aos quais agradecemos. É muito importante dizer, ministro Haddad, senhores e senhoras presentes, que uma operação desta envergadura só pode ser levada a cabo pelo governo do Brasil, porque o crime organizado, como tenho dito, não é mais local, não é mais apenas nacional, mas é inclusive global. Portanto, apenas uma visão macro, uma visão a partir do governo brasileiro, que se espraia por todos os estados do Brasil, é que foi possível o êxito dessa operação. Essa operação, ela se espalha por mais de 10 estados brasileiros.
Então, ela foi capitaneada pela Polícia Federal, pela Receita Federal e, como eu disse, com a participação também dos Ministérios Públicos Estaduais, aos quais agradecemos a cooperação. Queria dar-lhes rapidamente alguns detalhes, depois falará o nosso ministro de Estado da Fazenda, Haddad, que dará a perspectiva dos órgãos fazendários, mas quero dizer que no começo desse ano, no dia 17 de janeiro de 2025, nós criamos um núcleo de combate ao crime organizado, porque entendemos que o crime organizado deveria ter, o combate ao crime organizado deveria ter uma visão sistêmica, holística, estruturante, abrangente. E, como disse, não era mais suficiente apenas que nós combatêssemos o crime por meio de operações simplesmente policiais, que, aliás, tem tido muito êxito e, crescentemente, os resultados estão aparecendo e nós estamos batendo recordes dia após dia, mês após mês, sobretudo neste governo. No dia 5 de fevereiro de 2025, fizemos a primeira reunião deste núcleo de combate ao crime organizado, depois de criado em 17 de fevereiro, com a participação não apenas de integrantes do Ministério da Justiça, mas também, especificamente, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério de Minas e Energia, do CAD, da Receita Federal e do COAF. E resolvemos, num primeiro momento, focar nossas atenções na apropriação por parte do crime organizado do setor de combustíveis. Esta concentração de esforços num problema a ser atacado, e futuramente atacaremos outros problemas também de forma setorizada, revelou-se um grande êxito. No dia 5 de fevereiro, nós determinamos ao Dr. Andrei Rodrigues que instaurasse um inquérito para investigar as organizações criminosas no setor de combustíveis. Já existiam vários inquéritos, esse inquérito mais amplo, mais abrangente, concentrou todas as operações. Em função disso, e agora é importante que se diga, com a participação da Fazenda, dos órgãos da Receita Federal, nós deflagramos estas operações que agora, hoje, estão tendo lugar em 10 estados brasileiros. Nós temos, em primeiro lugar, esta operação Carbono Oculto, voltada a desmantelar fraudes e sonegação fiscal no setor de combustíveis, que estão sendo articulados pelo crime organizado. A outra operação, que depois serão detalhados pelos nossos técnicos, tanto da Polícia quanto da Receita, foi a Operação Quasar, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar o patrimônio de origem ilícita. Tem outros dados aqui, mas vou saltá-los para dizer que, neste momento, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto, e a Justiça Federal autorizou o sequestro integral dos fundos de investimento utilizados para estas movimentações ilícitas e autorizou também o bloqueio de até 1,2 bilhão, que é o valor correspondente às autuações fiscais já realizadas, como também foi determinado o afastamento do sigilo bancário e fiscal de pessoas físicas e jurídicas. As investigações continuam, vão em frente, vão se aprofundar e certamente em breve teremos outros resultados. Também desencadeamos a Operação Carbono Oculto,
e a Receita Federal, juntamente com o Ministério Público de São Paulo, Ministério Público Federal, ao qual também agradecemos a colaboração, tem sido extremamente parceiro, a Polícia Federal, como já disse, Polícia Civil, Militar, Secretarias das Fazendas estaduais e outras agências. E aqui me permito fazer um pequeno parênteses para dizer exatamente da importância da PEC da Segurança que está tramitando no Congresso Nacional. A proposta do governo do Brasil é justamente esta, é que todas as forças de segurança do país se entrosem, trabalhem num único sentido, que as inteligências sejam compartilhadas e as operações coordenadas. Partimos por um rápido break aqui, ouvindo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Morning Show volta já já. Todas essas agências, mas nós precisamos institucionalizar isto. E a PEC da Segurança, que esperamos seja aprovada em breve, tornará uma realidade estas operações no cotidiano de combate às operações criminosas, sobretudo as facções que hoje proliferam no Brasil. Eu vou encerrar a minha breve fala neste ponto. Quero agradecer muitíssimo a colaboração do Ministério da Fazenda, dos servidores da Receita Federal, elogiar o trabalho magnífico da Polícia Federal, que tem se superado dia a dia na eficiência de suas intervenções. Quero agradecer os servidores da Casa, e é preciso também agradecer as demais agências estaduais e, por que não, a colaboração dos ministérios públicos estaduais. Muito obrigado a todos que tornaram possível que essa operação tenha sido, até esse momento, exitosa e, dentro em breve, teremos mais resultados a oferecer à população brasileira. Muito obrigado. Seguimos agora sim, retomando aqui as imagens em São Paulo, coletiva da Polícia Paulista. Secretário Derrite está ali presente. Vamos ouvi-los. Aportando nos nossos postos para adulteração de combustível. Todo esse movimento, além de tudo, é transferido para uma fintech que nega vínculos com a maioria dos investigados, não obstante ali transitado, inclusive numa operação anterior da Polícia Federal já identificada, alguns milhões de reais. Hoje, além da questão das buscas, também há um bloqueio bastante substancial em algumas dessas empresas e inclusive nessas intermediadoras. João Paulo. Piscamos aqui em São Paulo, retomamos o contato com Brasília, com a palavra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Extraordinário no dia de hoje. Nós estamos falando hoje de 3 operações, grandes operações, que ocorrem em 10 estados da federação. Portanto, é uma ação de âmbito nacional que contou, como disse o ministro Lewandowski, com a colaboração dos ministérios públicos, dos estados, das secretarias de Fazenda, de Segurança Pública e assim por diante. O crime se sofistica e o Estado tem que sofisticar a sua ação contra o crime. Contra o crime organizado, é preciso haver resposta organizada. E não há outra forma de dar uma resposta organizada sem a colaboração de todos os agentes envolvidos. Nós estamos falando de uma operação que contou com a investigação da Polícia Federal e com a fiscalização da Receita Federal. A fiscalização da Receita Federal tem que ser colocada à disposição dos órgãos de combate ao crime organizado. Porque a sofisticação do crime organizado hoje, ela exige da parte da Receita, ministro Lewandowski, que nós consigamos decifrar o caminho do dinheiro, que é muito sofisticado. São muitas camadas, por exemplo, envolvendo fundos fechados, né? Em camadas em que, para você chegar no patrimônio do criminoso, você precisa da inteligência dos auditores fiscais que vão lá abrir as contas desses fundos e entender para onde o dinheiro está chegando, Se não fosse por isso, nós não teríamos conseguido chegar a mais de 1.000 postos de gasolina, 4 refinarias,
mais de 1.000 caminhões que estavam à disposição do crime organizado para transportar o combustível, geralmente adulterado. Às vezes a adulteração começa na importação, fraudada muitas vezes. De volta para todos vocês. Nos ouvindo, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, diretamente de Brasília, com a palavra detalhando a mega operação contra o PCC. Vamos ouvi-lo. Combustível. E extremamente sofisticado do ponto de vista financeiro, porque são muitas camadas que precisam ser abertas para se chegar no patrimônio do crime organizado. Sem o que fica muito difícil você vencer o crime. Porque se você prende uma pessoa, mas o dinheiro fica à disposição do crime, essa pessoa presa vai ser substituída por outra. E, em geral, o que fica preso é o personagem menos importante da estrutura criminosa. Você não chega no andar de cima do crime organizado. Essa operação é exemplar porque ela conseguiu chegar na cobertura do sistema, no andar de cima do sistema. E, para isso, a Polícia Federal e a Receita Federal têm que trabalhar juntas. A investigação tem que ir par e passo com a fiscalização. Isso não é obra do acaso. Essa operação, ela é obra de decisão política. Nós criamos em 2023 uma equipe para fraude estruturada no Ministério da Fazenda, no âmbito da Receita Federal. Você dedicar uma equipe exclusiva para decifrar a fraude estruturada, que é essa, que conta com mecanismos financeiros sofisticados, usando, inclusive, expedientes próprios de grandes investidores no mercado financeiro, que o crime organizado está utilizando, é a maneira correta de usar a inteligência do Estado para chegar ao alto escalão do crime, aos verdadeiros líderes do crime. Aí você seca a fonte do recurso para impedir que a atividade criminosa seja abastecida com o dinheiro do crime. E nós estamos falando aqui de uma operação que envolveu a investigação desses fundos, por onde transitou, ministro Sidônio, 52 bilhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar a casa de bilhões de reais. Aí você, efetivamente, você estrangula o crime. Aí você impede que ele prospere. É uma primeira grande operação, que eu espero que tenha grande repercussão, mas eu penso que é um caminho das pedras para que outras operações dessa envergadura sejam viáveis. Essa operação, ela não se faz de um mês para o outro. Você não consegue estruturar uma operação dessa de um mês para o outro. Hoje, nós temos só da Receita Federal 350 auditores na rua, cumprindo, ajudando a cumprir os mandados. Imaginem você a quantidade de policiais federais, policiais militares, policiais civis. Nós podemos estar falando de mais de 1.000 profissionais do Estado brasileiro, dos vários, de um plano federal e subnacional, agindo em proveito da justiça e do combate ao crime organizado. Então, eu acredito que nós estamos, com isso, tentando desmantelar a refinaria do crime. Nós escolhemos o setor de combustível porque é efetivamente aquele que estava mais à vista. Isso tem anos que é assim. As pessoas sabem que é assim, mas precisava desse esforço de coordenação nacional para nós chegarmos no coração do problema e conseguirmos enfrentar. O governo está dando uma resposta coordenada. Eu espero que essa coordenação entre nós e com os estados subnacionais se intensifique, né, que a gente deixe de lado as disputas menores para combater o crime em uníssono, de forma coordenada, como política de Estado. Vejo na PEC, encaminhada pelo governo federal, um caminho para que essa coordenação seja naturalizada, seja o dia a dia da nossa ação contra o crime. Isso vai criar sinergias importantes entre as diversas forças envolvidas. O Brasil, com isso, lidera e fortalece as instituições para esse enfrentamento, protege o consumidor. É muito importante que o consumidor é a parte frágil disso tudo. Ele é que é mais afetado pelo crime organizado.
e também a concorrência leal entre os vários atores desse mercado de combustível, porque você acaba punindo o bom empresário, não combatendo o crime organizado. Você acaba criando uma assimetria no mercado com todas as decorrências disso que são muito deletérias para a economia brasileira. Eu queria citar a Polícia Federal, a Receita, a ANP, os estados, que trabalharam como se fosse um corpo só, o que viabilizou de maneira muito frutífera, proveitosa, essa ação de hoje. É uma grande ação, é a maior da história do Brasil, sem sombra de dúvida, e inaugura uma forma nova de trabalhar. Isso tudo começou há muito pouco tempo, nós estamos falando de mais de um ano ou dois de trabalho, né? Porque começou em 23, depois houve uma reunião muito importante aqui, capitaneada pelo ministro Ricardo Lewandowski, com todos esses atores, mas os resultados vieram rápido. Se nós formos levar em conta o grau de sofisticação da ação criminosa, os resultados vieram muito rapidamente e está sendo inaugurado no dia de hoje, na minha opinião, uma nova forma de trabalhar que pode trazer muita esperança para o povo brasileiro. Obrigado, Ricardo. E assim conclui-se o pronunciamento e a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Isso, nesse momento, retomamos, portanto, o contato com as autoridades paulistas, também trazendo da perspectiva das forças paulistas de segurança todos os desdobramentos e como tudo foi feito. Vamos ouvi-los. O uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Mas nós sabemos agora o caminho. O caminho é esse. O caminho para o combate ao crime organizado é atingir o pilar financeiro dele. E isso se faz com inteligência, com dados e com cooperação. E retomamos, portanto, o contato com Brasília. Andrei Pereira, diretor-geral da Polícia Federal, com a palavra. Vamos ouvi-lo. Nós temos, também já dito aqui, 3 operações acontecendo no dia de hoje. No caso da Polícia Federal são 2, uma em São Paulo e outra no Paraná. E ambas, e aqui eu gostaria de fazer o primeiro registro também muito significativo, em estreita parceria com a Receita Federal, e aqui cumprimento a Andréia, que representa a instituição, que trouxe à Polícia Federal relatórios frutos dessas fiscalizações que o ministro Haddad comentava e que nos permitiram a instauração de um inquérito policial a partir também desse núcleo em março de 2025 para investigar, nesse caso de São Paulo, fundos de investimento. Esse era o foco da nossa investigação em São Paulo, onde ali identificamos, essa era a hipótese criminal, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta, sobretudo. Fruto dessa investigação, solicitamos e cumprimos hoje 12 mandados de busca e apreensão. Nesse que é um esquema de lavagem de dinheiro, não é uma lavagem de dinheiro de determinado grupo, de determinada facção criminosa. É um esquema de lavagem de dinheiro que, infelizmente, pode ser utilizado, entre aspas aqui, estaria disponível para quem quisesse utilizar como sonegador, traficante, enfim, toda a sorte de criminoso que pudesse utilizar, quisesse, enfim, infelizmente, utilizar esse fundo. Há indícios, sim, de utilização por organizações, falam no plural, criminosas desse esquema de lavagem de dinheiro. No Paraná, a exemplo de São Paulo, também em parceria com a Receita Federal, mas aí um inquérito instaurado a partir de uma outra operação da Polícia Federal focada no tráfico de drogas, e aí um inquérito instaurado em março de 2023, como desdobramento dessa ação do tráfico de drogas. E aqui o foco são as fraudes na cadeia de combustíveis. E aí encontramos fracionamento de depósito, empresas de fachada, intermediadora e operadoras financeiras, coleta de dinheiro, contas bolsões, adulteração e fraude
na venda de combustíveis, enfim, fundamentalmente lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, organização criminosa e adulteração de combustíveis. Cumpridos nessa etapa 14 mandados de busca e apreensão e 14 mandados de prisão preventiva, 5 pessoas presas no dia de hoje. E a terceira operação é uma operação que também teve a participação da Receita Federal, acho que a Andréia vai poder detalhar com mais vagar, que foi conduzida aí sim pelo Ministério Público de São Paulo, junto com a Receita Federal na sua atividade fiscalizatória, e que se interlaça com as nossas investigações, uma vez que há investigados em comum. Então isso, o ministro Lewandowski, demonstra mais uma vez a capacidade de cooperação, de integração entre diferentes agências, para que conseguíssemos hoje fazer simultaneamente essa coordenação e essa deflagração de 3 importantes operações, ainda que, nesse caso, repito, de São Paulo, nós não temos a participação direta na investigação, mas temos alvos em comum, então, por isso, a necessária interação que tivemos para essa coordenação. Só no dia de hoje, e os dados precisam ainda ser atualizados. Vamos fazer um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. André Rodrigues, diretor-geral da PF, com a palavra em Brasília. Voltamos logo mais. Ação judicial de sequestro, mais de R$300 mil em dinheiro, bloqueio de mais de R$1 bilhão, bloqueio total de 21 fundos e ações em relação a 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, apreensões de 192, ou sequestro de 192 imóveis e 2 embarcações. Então esse é o panorama inicial, as equipes ainda estão finalizando o trabalho e eu ficarei aqui à disposição para depois responder eventuais questionamentos. Repito, 141 veículos apreendidos, 1.500 veículos sequestrados, mais de R$300 mil em dinheiro apreendido, 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, bloqueio de mais de R$1 bilhão e bloqueio total de 21 fundos de investimento, fundos fechados de investimento, além de sequestros de 192 imóveis e 2 embarcações. E retomamos assim os esclarecimentos, as informações vindo das autoridades paulistas nesse momento. Vamos ouvir. Estado, né? Nós não podemos mais pensar em atuar, como vários de nós dissemos aqui, de maneira isolada. O trabalho de cada um dentro do Estado está restrito por algumas competências. O crime organizado não age assim. Ele não tem território, ele não respeita jurisdição, ele não respeita competência constitucional, ele não respeita esferas federais ou estaduais. Ele é absolutamente internacionalizado e globalizado. Então, nós precisamos, como Estado brasileiro, repensar a forma de atuação do Estado. Sem atuações conjuntas, nós não conseguiremos vencer o crime organizado. Essa é a maior preocupação, eu diria, hoje, da Receita Federal. Nós temos competências específicas, mas a gente não vai conseguir avançar sem que todos os outros órgãos aqui se unam para poder, realmente, de maneira organizada, combater o crime organizado. Obrigada a todos. E nesse momento, voltando para Brasília, vamos lá. Real e no mercado financeiro. E eu acho que isso é de extrema relevância, porque, além da questão concorrencial, existe uma questão de você não separar o que é legítimo e o que é ilegítimo. E isso é a função do Estado de colocar regras claras. A estrutura, né, nessa operação Carbono envolveu toda a cadeia na parte da economia real: importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final e do mercado de combustíveis. E na parte financeira, ocultação e blindagem de patrimônio, num esquema semelhante à ocultação de sócios de paraísos fiscais. E isso o Estado brasileiro não pode permitir.
Em relação ao papel da Receita, eu quero destacar que nós já tínhamos alguma experiência com inteligência financeira, mas nós nos organizamos nas equipes de fraudes estruturadas justamente por essa necessidade que o Estado tem de se organizar para não ficar vendo os casos pequenos, mas realmente conseguir mapear os elos e realmente chegar a uma operação desse porte. No caso dessa operação, para que a gente tenha uma noção, são cerca de 1.000 postos de combustíveis em mais de 10 estados. A movimentação já mencionada pelo ministro Haddad de 52 bilhões. Fintech atuava praticamente como o banco paralelo. Estamos de volta para todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Seguimos ouvindo aqui as autoridades se pronunciando após a mega operação contra o PCC. E temos Andréa Chaves, que uma das autoridades, subsecretária da Fiscalização da Receita Federal, com a palavra. Vamos lá. Formalizados nos procedimentos fiscais. Em relação à dimensão econômica, e isso é importante, a Receita identificou que os fundos fechados com um único cotista, geralmente criando várias camadas, tinham bens adquiridos como um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool, mais participação em 2, ou seja, nós estamos falando da economia real. É espaço que deixa de ser ocupado por empresários legítimos que realmente querem empreender no Brasil. Uma frota de 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis, dentre os quais 6 fazendas avaliadas em 31 milhões e uma residência avaliada em 13 milhões. Os indícios que a Receita identificou apontam que os fundos eram utilizados como mercado e ocultação de blindagem patrimonial e sugerem que administradoras dos fundos estavam cientes e contribuíram para o esquema, inclusive não cumprindo obrigações acessórias da Receita Federal. Isso é importante citar. Todo o esforço e o capital humano empreendido nessa ação poderia ser tratada pelo Estado brasileiro com análise de risco e inteligência, desde que a gente tenha realmente informações sólidas para que o Estado possa fazer essa análise. Então, esses são os pontos que eu gostaria de destacar e, sem me alongar muito para que possam ser feitas perguntas, eu agradeço a todos. Muito obrigada. Neste momento, os ministros Ricardo Lewandowski e Fernando Haddad precisarão se ausentar. A coletiva, porém, terá sequência com a participação dos técnicos da Polícia Federal e também da Receita Federal do Brasil. Enquanto há uma transição aí no cerimonial em Brasília, retomamos o contato aqui e sintonizados novamente com as autoridades paulistas. Vamos conferir. Essa bancarização, nós diremos que há um paraíso fiscal hoje no Brasil, formado por fintech mais fundos agora. Essa é a grande novidade. No momento em que as fintechs não têm obrigações de transparência em relação, por exemplo, à Receita Federal, o que tem acontecido? A fintech ela não tem agência, né, bancária. Como é que o dinheiro entra ali? Por meio de contas bolsão dentro de instituições financeiras normais. Só que essa conta está em nome da fintech, não está em nome do real destinatário. Então nós não temos informação de quem é aquele titular do dinheiro. Quem tem essa informação é a própria fintech. E a partir daí ela pega esses valores e repassa para gestores de bens que investem em algum fundo, que é cotista único de outro fundo, que é cotista único de outro fundo, que injeta esse recurso novamente no mercado, por exemplo, via empréstimos, via aquisição de debêntures. E essa empresa que tem uma lavagem de dinheiro aí, adquire bens, adquire mais de 1.500 caminhões, mais de 350 veículos leves que nós estamos vendo nessa operação. Como é que a gente vai atingir isso? A gente tem que localizar os destinatários finais e daí a importância dessa cooperação. O Ministério Público é quem mais tem a técnica, a tecnologia em relação à identificação dos criminosos. E nós temos os dados financeiros para descobrir quem está sendo beneficiado. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas nós conseguimos, a partir das informações de hoje, chegar nas pessoas físicas ali por essa série de informações. A Receita Federal, como disse a Márcia Meng, é o maior órgão de inteligência de dados da América Latina e um dos maiores do mundo.
E essa inteligência de dado tem que estar a serviço dos órgãos de segurança da segurança pública. E é assim que nós vamos fazer. Há, sim, aprimoramentos a serem feitos nessa normatização, a começar, repito, pela prestação de informação e transparência dessas pessoas, e há também que aprimorar essa cooperação para que nós juntemos essas peças de Lego dos diversos órgãos de Estado e cheguemos àqueles lá. É importante dizer que essas operações de hoje, elas são um novo início, eu diria. Não é o início, mas é um novo início. O que nós estamos coletando de dados, inclusive relacionados à importação, gerarão desdobramentos que nós já vislumbramos e no momento certo serão divulgados. Olha, muito rapidamente, Isabela, só para dizer o seguinte, que o maior, vamos dizer, a palavra-chave das ações colaborativas é você agir de maneira horizontalizada. Nesse caso, como nasceu através do procedimento de investigação criminal aqui do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, e nós temos a facilidade maior e já uma experiência de atuação entre os nossos órgãos, né? Há uma facilidade muito grande de se atuar, e como a experiência da atuação colaborativa faz com que a gente atue abaixo de partido, acima de partido, abaixo de palanque, faz com que a gente tenha como mais importante a própria operação, né? Nós nos preocupamos em agir dentro deste campo. E eu tenho que também reconhecer que a partir de informações trazidas desse PIC e que houve a necessidade de se buscar um auxílio federal, esse auxílio foi dado, né? Mas São Paulo estava agindo prioritariamente dentro daquilo que envolve esta atuação. Então nós não temos aqui nenhum problema com outros órgãos da federação, mas nós fazemos o que deve ser feito dentro daquilo que está no nosso controle, e nós encontramos uma facilidade muito grande em todos os órgãos de governo, o sistema de segurança aqui de São Paulo, e desde que eu assumi em abril do ano passado, foram 174 operações colaborativas onde não houve necessidade de um único tiro, um único disparo, né? Com muita recuperação de dinheiro, com muita apreensão, e é o exemplo que a gente vai seguir, independentemente se alguém quiser seguir com a gente. E assim, retomamos aqui o contato direto com a nossa audiência, que estava aqui também acompanhando os pronunciamentos não só do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e oficiais ali também da Polícia Federal e da Receita em Brasília, e claro, todos os representantes do Ministério Público, GAECO, e também Governo Estadual de São Paulo, em São Paulo, lá e cá. Mas o importante é que isso é até simbólico da cooperação institucional e realmente da amplitude a nível nacional que foi necessário para produzir uma das, se não a maior operação contra o crime organizado na história deste Brasil. Vamos aqui com a bancada então para a gente destacar os principais trechos. Muito reforço ali da questão da complexidade, da complexificação, da sofisticação, como o Mano colocou, e até eles tratando como uma grande novidade não só terem infectado e tomado fintechs, que a gente já repercutiu diversos casos aqui de fintechs cooptados, mas fundos de investimento, como se fosse uma nova forma, um novo alvo, né, do mercado financeiro, né? Exatamente, fazendo a Faria Lima sentir frio na espinha, porque o ponto é justamente o grau de contaminação e de infiltração que o crime organizado no Brasil está conseguindo gerar dentro do mercado legal, o que gera um clima de insegurança geral, porque agora, além de calcular custo-benefício na hora de fazer um investimento, é preciso calcular qual o risco de haver envolvimento do PCC naquela operação. Afinal de contas, você pode acabar, ao participar simplesmente do mercado legal, honesto, se misturando com criminosos altamente perigosos que estão fazendo a infiltração dentro do mercado legal. Então, é muito grave o que a gente tem vivido no Brasil e é muito importante a operação deflagrada hoje, que passa a ter, inevitavelmente, um aspecto de disputa também, Marinho, de paternidade política. Vemos, não à toa, duas coletivas ao mesmo tempo, uma em São Paulo, com a presença do secretário Derrite, outra em Brasília, com a presença do ministro Ricardo Lewandowski, ministro Fernando Haddad. Ou seja, vai haver aí uma disputa de paternidade política. Sim. Mas o fato seria impossível sem uma ampla cooperação
que, muito mais importante até do que os políticos de cada lado, envolveu funcionários públicos de carreira, promotores de justiça, policiais federais, auditores fiscais, pessoas que trabalham no serviço público de forma honesta para fazer com que a lei seja cumprida. E a nossa audiência está grudada aqui na medida que a gente vai trazendo essas informações, os desdobramentos, principalmente o Oliveira Júnior, que disse, bom, importantíssima ação, mas isso deveria ter sido estruturado há muitos anos. De acordo com o próprio ministro Lewandowski, um grupo de ação coordenada de cooperação entre as diferentes esferas de governo foi lançado ali em janeiro, acabou culminando nessa operação. O Cláudio Edgar, também aqui participando com a gente no Morning Show, cravou que hoje parte do crime organizado está à frente da própria inteligência policial, sugerindo aí uma infecção interna ali por dentro. Talvez, é possível. O próprio Marcos Albano cravando que endereços na Faria Lima, mas muito do foco segue sendo só em locais marginalizados, né? Talvez uma coisa não exclui a outra, mas a tua opinião com certeza é bem-vinda. E agora, só para a gente contextualizar aqui, pessoal, a gente segue dimensionando. Foram quantas organizações financeiras, fundos de investimento, 40 fintechs? fundos de investimento. 40 fundos de investimento, fintechs, enfim, realmente ali infectadas, movimentando, transacionando 30 bilhões de reais. Lembrando, pessoal, sempre trago esse dado aqui para dimensionar, para que a gente fala de bilhão para lá, bilhão para cá, se dá bilhão, não dá bilhão. Mas, lembrando... 4 refinarias. 4 refinarias. Um porto. Esse ponto mais de também. 1.000 caminhões para logística. A gente está falando de uma multinacional, mano. É isso. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 31 anos, pessoal. Só para a gente tentar dimensionar aqui, tá? E o resultado dessa operação, estamos falando de 141 veículos apreendidos, 1.500 veículos sequestrados, 300 mil reais em dinheiro apreendidos, 5 presos, 41 pessoas físicas investigadas, 255 pessoas jurídicas investigadas, 1,2 bilhão de reais bloqueados em fundos de investimentos, pelo menos até o momento, 192 imóveis vasculhados e mais de 1.000 postos de combustíveis investigados em 10 estados diferentes. Um estrago danado. Aninha. André, eu acho que dessas coletivas que a gente estava escutando fica uma grande lição, né? Que quando as pessoas realmente querem fazer dar certo, as coisas acontecem. Quando existe cooperação, e a gente fala aqui tanto sobre isso, sobre a necessidade de uma maior integração das nossas forças públicas para conseguir combater uma instituição tão sofisticada quanto o PCC. Hoje a gente está vendo o resultado dessa cooperação, dessa integração, e é um resultado positivo. Eu acho que fica para a gente uma gota de esperança de que se as pessoas realmente estiverem dispostas a colocar a mão na massa, a trabalhar e a deixar de lado de quem é a autoria ou quem tem a paternidade política, sentar e trabalhar todo mundo junto, vai dar certo. Mas se tratando de paternidade, só uma colocação muito rápida aqui, André, a gente tem que se atentar também que não adianta nada fazer uma movimentação do ponto de vista federal a partir de algo que só deu certo porque houve cooperação e simplesmente continuar cortando orçamento de combate à criminalidade, simplesmente continuar recebendo para participar de formação de políticas públicas pessoas supostamente ligadas ao crime organizado e valorizar certamente essa integração como algo efetivo para a sociedade, né? E assim, encerrando para quem está nos ouvindo pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, fica por aqui. Tchau. Mano Ferreira, assina embaixo aí do comentário do Jota. É isso, a gente precisa ter política pública séria. E aí está em debate a criação de um órgão antimáfia no Brasil. E isso gera bastante polêmica. E nessas horas, basicamente, qual é o objetivo de uma agência antimáfia? É ter essa cooperação que a gente está vendo hoje, por meio dessa força-tarefa, de modo estruturado e contínuo. Porque, de fato, para combater esse grau de sofisticação do crime organizado, a gente precisa integrar competências que vão além do Ministério Público, vão além da polícia, vão além da Receita Federal, isoladamente. A gente precisa, portanto, ter um trabalho coordenado das autoridades, porque é inaceitável que o Estado brasileiro não seja mais organizado do que o crime. E que fique claro aqui, o alcance territorial e a estrutura organizacional do PCC hoje já rivaliza e supera e muito diversas empresas e multinacionais realmente legalmente existentes na nossa economia. Então, beleza, hoje foi um dia importante, um passo importante, um marco, eu diria, mas realmente o maior perigo vai ser se isso for motivo para as autoridades se darem por satisfeitas ou recuarem,
ou realmente, enfim, perderem aqui a pegada e a ânsia de realmente reverter esse jogo. Talvez uma batalha foi vencida, a guerra está longe de ser concluída. Quem tem 30 bilhões em fundo de investimento paga excelentes advogados, Maria. Então, a batalha está só começando. Não, e acho que tem que ser colocado como um ponto de partida. Boa, né? bem É um colocado. ponto de partida, não um encerramento de uma investigação. É a divulgação de que ela começou. E dane-se a paternidade, sinceramente, todas as esferas de governo e as organizações há de serem exaltadas hoje, pessoal.